Hoje eu quero falar com vocês sobre como tratar as pessoas, né? Muitas vezes a gente acha que a gente gostaria que as pessoas fossem tratadas como nós somos tratados. Só que tem um porém. As pessoas, elas não têm as mesmas vontades e os mesmos gostos que a gente. Então, quando isso acontece, né, a gente entra numa linha muito peculiar sobre o que a gente está falando com as pessoas, como que a gente está se comunicando. Então, tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado é um pouco complicado, porque a gente não sabe o que as pessoas estão passando, quais são os momentos delas, quais são as vontades, o que agrada o coração delas. E a gente tem que ter um pouco de tato, sabe? E vou contar uma história para vocês. Num passado não muito distante, eu nunca me importei muito com a opinião das pessoas, né? Eu tenho um lema de vida que, para mim, a opinião nada mais é do que uma mercadoria barata, que quem dá opinião não tem compromisso nenhum com o resultado. Então, tipo, dane-se se a opinião da pessoa, a opinião que ela deu vai fazer diferença. Porque, assim, às vezes não vai fazer diferença e quem vai pagar o preço sou eu. Então, a opinião das pessoas é muito difícil, principalmente para eu conseguir aceitar. Eu gosto mais dos conselhos, né, de pessoas que já estão na minha frente ou que estão na mesma frequência que eu. E voltando à história, durante um tempo eu não ouvia as pessoas, né, estava pouco me lixando sobre qual seria a opinião das pessoas, ou o que elas iriam falar sobre mim, ou o que elas gostariam de ouvir ou não. Então seria meio assim, a pessoa chegava, né, e me perguntava uma coisa simples. Exemplo, essa roupa tá bonita em mim? Se tivesse feio, eu iria falar com todas as letras, tá feio. E as pessoas não querem isso. Infelizmente, algumas pessoas não querem isso. E é esse o tato que eu tô falando pra vocês. Às vezes as pessoas gostam de uma mentira gourmet, né? Gosta ali de uma inverdade politicamente correta. E isso me assusta, né? Porque eu prefiro escutar 1000 vezes a verdade e que a pessoa que está falando comigo seja 100% sincera e honesta, do que a pessoa me falar a verdade, me falar uma mentira, né? Para que eu possa melhorar, né? Essa roupa tá bonita. Se eu perguntar para uma pessoa, a pessoa falar: então, não tá feia, mas assim, dava para melhorar. É mais fácil? É mais fácil de aceitar, né? Todo mundo, acho que a maioria iria aceitar mais fácil. Eu já preferia resolver logo a conversa. Não tá legal e eu não gostei. Se era a minha opinião que você queria, tá aí a minha opinião e eu não gostei. E isso me fez ver assim que algumas pessoas acabam se machucando, né, quando você fala dessa forma com elas. E machucar uma pessoa, quebrar um coração, a Bíblia fala que quando isso acontece, da gente quebrar o coração de alguém, é como se a gente tentasse transpor barras de ferro. Então, assim, eu comecei a entender o coração das pessoas. Mas como que eu comecei a entender o coração das pessoas? Quando eu comecei a conversar mais com Deus. Eu vi que o que Ele ama é a verdade, Ele é amor. E quando você tem essa verdade e esse amor dentro do seu coração, você consegue transmitir isso de forma certa. Você consegue falar de uma maneira que você não vai magoar as pessoas. Você pode ser firme, sim, sem dúvida. Mas algumas pessoas não estão prontas para isso. Algumas pessoas não têm maturidade para essa firmeza. Então a gente tem que ter a sensibilidade, não é de agradar a pessoa, mas sim ter nós
termos a sensibilidade de tocar o coração das pessoas. E aí eu desenvolvi um método. Toda vez que eu pensava assim, eu tenho que falar a verdade para essa pessoa, eu tenho que ser firme, eu tenho que ser duro. Não. Eu comecei a tentar encaixar as coisas em 3 passos, chamado de ABC. Esse ABC nada mais é do que amor, benevolência e compaixão. Então toda vez que eu preciso falar com alguém sobre uma verdade ou algo que ela queira saber, então para não dar uma porrada na pessoa de graça, eu comecei a colocar esse passo a passo: o amor, a benevolência e a compaixão. O amor é aquilo que eu tenho para entregar para as pessoas, aquilo que Deus me dá e eu transbordo na vida das pessoas. Como que é esse amor, Andrei? Você só vai entender esse amor no dia que você tiver acesso à fonte, no dia que você estiver ali conectado com a fonte que é Deus. Essa fonte de amor, né? Esse amor é Ele, é o próprio Deus. André, mas como é que eu faço para acessar esse amor? Anota aí: oração, ler a Bíblia, conviver com outras pessoas. Essa é a tríade de você conhecer a Deus, de você ser fiel, justo, de você falar a verdade, né? Quando você tem esse amor, você emite aquilo que Deus é, você transmite aquilo que Deus é. Então vai ser natural. Nós temos os nossos erros, as nossas falhas, isso sem dúvida. Mas assim, a gente pode até errar, mas a gente também tem a chance do acerto. E quando a gente escolhe esse acerto, ao invés do erro, automaticamente a gente tem uma propensão maior de ser melhor. Então, esse amor, você começa a entender que, tipo assim, uma vez eu vinha passando na rua, né? E eu vi uma menininha com a mãe. E eu falei, nossa, que menininha bonitinha, né? Aquilo moveu meu coração, sabe? Eu falei, que menininha bonitinha, que criança, né? Que precisa ser cuidada, precisa de amor. E mais pra frente, eu passei, eu tava de moto, eu passei mais pra frente, tinha um cara deitado no chão da rua. Esse cara deitado no chão da rua, eu olhei assim, falei, Deus, poxa, Deus ama essa pessoa. A resposta que me veio é igualzinha àquela menina. Poxa, eu juro que eu fiquei assim, sem palavras, atônito, e ao mesmo tempo eu fiquei assim, perplexo com o tamanho do amor de Deus. Porque assim, a gente amar os nossos pais, a nossa família, as pessoas que cuidam da gente, as pessoas que amam a gente, né? É muito fácil. Mas amar uma pessoa desconhecida, jogada na rua, com um monte de problema, às vezes, sei lá, bebeu demais, às vezes usou o que não deveria, né? É muito difícil. Então esse amor de Deus, ele transcende isso. Falar assim, eu iria lá no chão, iria abraçar essa pessoa, é difícil. Teria que estar muito movido de amor, assim, ó. E isso vale para todo mundo. Tenho certeza que as pessoas teriam uma certa dificuldade em fazer isso. Então, para se chegar a Deus, você tem que trilhar esse caminho da oração, que é você toda manhã, você procurar a Deus, trocar ideia com Ele. Eu sei que muitas vezes as pessoas confundem a oração do Pai Nosso, as orações que a igreja evangélica ensina, isso e aquilo, mas a oração é você conversar com Deus. Só que assim, a gente comete um erro muito grande com relação à oração. Vou falar aqui para vocês. A oração, ela não é o falar, não é somente o falar, e sim o ouvir. Você está disposto a ouvir aquilo que Deus tem para te falar? Você está disposto a parar de ficar repetindo e pedindo as coisas para ouvir aquilo que Deus tem para falar? Essa é a diferença de uma oração. É ouvir aquilo que Deus tem para falar.
é desligar a cabeça, desligar o cérebro das coisas que estão acontecendo no dia a dia e ouvir aquilo que realmente Deus tem para falar. Então, uma das nossas maiores dificuldades é ouvir. Para não falar a maior de todas, é ouvir. E quando a gente está ali no silêncio, que a gente está sozinho com Deus, a gente começa a pensar na roupa no varal, a comida para fazer, a casa para limpar, e esquece. Acaba se desligando do amor dele. A benevolência. Ser benevolente com alguém é ser bondoso, né? Ou bondosa, ao ponto de você entender a pessoa, ao ponto de você agir em favor dessa pessoa. Quer ver um exemplo fácil assim de benevolência? Você está dirigindo e você está numa faixa, você vê a pessoa do outro carro dando seta para entrar na sua frente. A benevolência entraria num ato de bondade, tá? Esse ato seria feito mesmo, você pegar e deixar a pessoa passar. É ter essa bondade e ter a ação da bondade. Então essa seria a benevolência. O amor é transformado em atitude, em ação. E essa benevolência, ela é difícil da gente conseguir exercer ela, né? Se você não tiver o amor, você provavelmente não vai ter benevolência. Essa benevolência, ela é treinável, né? Ela é treinável, sim. Você engolir o seu ego, engolir o seu orgulho e abrir mão, né? Fazer concessões por outra pessoa, pensando no bem da outra pessoa e não no seu. E não, eu vou fazer bem para ela, para que eu possa parecer bom aos olhos de Deus. Não tem nada a ver com isso. Então a benevolência, ela é fazer concessões e ações. A compaixão, ela vamos dizer assim, é um dos mandamentos, assim, que é uma das coisas que Jesus mais demonstrou. Que toda vez que ele via alguém doente ou alguém com necessidade, ele tinha compaixão daquela pessoa. Ele se colocava no lugar dela. E é isso que a gente tem que fazer. É se colocar no lugar da pessoa. Isso é ter compaixão da outra pessoa. E aí entra a benevolência, que é a ação, e o amor, que é o que nos faz mover essa ação, que nos faz ter compaixão das outras pessoas. Então essa base de amor, benevolência e compaixão, ela tem que ser treinada. Ela só é exercida quando você descobre o verdadeiro amor, que é que é o próprio Deus, que são características de Deus, né? A Bíblia fala lá em, acho que é Coríntios, né, que fala que o amor é benevolente, o amor é vagaroso em irar-se. Então são coisas que nós, seres humanos, não temos de primeira. Alguns têm mais, outros menos, mas a gente tem que exercer isso. É governar sobre as nossas emoções, é governar sobre a nossa vida. Então, toda vez que você se vê em dificuldade de entender as outras pessoas, usa esse passo a passo. ABC: amor, benevolência e compaixão. Esses três, essa tríade, vai te ajudar muito a entender as pessoas. Vai te ajudar muito a resolver problemas internos que você teria dificuldade e externar isso para outras pessoas. Então, seja o amor de Deus. Seja benevolente, tenha atitude e tenha compaixão das pessoas. Se coloque no lugar delas, tá bom? Essa tríade vai ajudar você a melhorar na vida e ser uma pessoa melhor. Valeu?